Clovis, funcionário público aposentado, divorciado, falecido em março de 2020 com 75 anos, era pai de Leonora, 40 anos, e Luciana, 16 anos. Faleceu sem deixar dívidas e sem realizar doações aos seus herdeiros necessários. Titular de um patrimônio razoável, foi vítima de um câncer descoberto no estágio terminal 6 meses antes da sua morte. Desde o nascimento de Luciana, sempre foi uma preocupação de Clovis proporcionar para ela as mesmas oportunidades desfrutadas por Leonora, quais sejam cursar o ensino superior com auxílio paterno e assim conseguir o subsídio necessário para buscar uma carreira de sucesso profissional. Por esse motivo, Clovis vendeu os 3 imóveis que compõem 70% do seu patrimônio, de que era proprietário quando Luciana ainda era criança e depositou este dinheiro em conta bancária juntamente com todas as suas economias, no intuito de deixar, quando de sua morte, somente patrimônio em dinheiro. No ano de 2019, ao saber de sua doença, Clovis, em pleno exercício de suas faculdades mentais, elaborou um testamento público, destinando toda a parte disponível de sua herança a Luciana. Diante de seu falecimento, é possível afirmar que, alternativa A, Clovis não poderia vender seus imóveis ao longo de sua vida, pois lhe era vedado determinar a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa. Alternativa B, caberá a Luciana 75% da herança de Clovis, já Leonora receberá 25% da mesma herança. Alternativa C, Clovis perdeu a capacidade de dispor do seu patrimônio por testamento a partir do momento em que descobriu o diagnóstico de câncer. Alternativa D, a herança deve ser dividida em partes iguais entre as filhas de Clovis, ou seja, 50% para Luciana e 50% para Leonora. Beleza, vamos lá entender então aqui o que aconteceu, que situação que é essa que Clovis se enfiou. Clovis ele deixou 2 filhas, então isso está claro. O fato de uma ter 40 anos e a outra ter 16 anos, pouco importa, as duas têm direito à herança. Não deixou dívidas, olha só, ele era divorciado. Então, isso significa que as 2 herdeiras necessárias eram as 2 filhas, Leonora e Luciana. Agora aqui a coisa começa a ficar mais interessante. Ele tinha um patrimônio. Ele foi vítima de um câncer em estágio terminal, descobriu 6 meses antes. Ele vendeu os 3 imóveis que tinha quando Luciana ainda era criança e depositou o dinheiro em conta bancária. Ok, tudo bem. Quando ele ficou sabendo da sua doença, ainda em pleno exercício das suas faculdades mentais, ele elaborou um testamento público, destinou toda a parte disponível de sua herança a Luciana, que era a filha menor. Perfeito, vamos entender então nas alternativas qual que é correta, qual que está incorreta. Clovis não poderia vender os seus imóveis ao longo da sua vida. Existe alguma coisa que impede alguém de vender os seus imóveis? Não. Se a pessoa, independentemente da idade, está em pleno gozo das suas faculdades mentais, quer vender os seus imóveis, vende. O dinheiro é dela, os imóveis são dela, faz o que quiser desses imóveis e ninguém impede. A herança é somente depois do falecimento. Então não tem problema nenhum dele vender os seus imóveis. Caberá a Luciana 75% da herança e Leonora 25%? Vamos deixar essa para depois para a gente tentar fazer algum cálculo aqui. Clovis perdeu a capacidade de dispor do seu patrimônio por testamento a partir do momento que descobriu o diagnóstico de câncer. Errado. Por que está errado? O próprio enunciado deixou muito claro que ele ainda tinha, olha só, ainda estava em pleno exercício de suas faculdades mentais. Então essa alternativa C está incorreta. Alternativa D, a herança deve ser dividida em partes iguais. Então a dúvida nossa fica entre a alternativa B ou D. Essa herança ela tem que ser dividida em partes iguais, 50% para cada, ou Luciana vai receber mais? Basicamente o que a gente tem que entender é que Clovis ele elaborou um testamento público, onde ele destinou toda a parte disponível da sua herança a Luciana. O que a gente tem que entender é o seguinte: quando a pessoa vai fazer um testamento,
ela pode dispor de até 50% do seu patrimônio, de até metade do seu patrimônio. Então, Clovis, ele pode, antes do falecimento, obviamente, fazer um testamento e falar, eu quero deixar 50% do meu patrimônio para essa filha especificamente? Pode. E o que vai acontecer com os outros 50%? Os outros 50% serão a herança. E aí terá a divisão normal. Então vamos entender aqui. Ele tinha 100% dos bens. 50% ele fez um testamento e falou, é para deixar metade para Luciana. Perfeito. Sobrou quanto? A outra metade, os outros 50%. Esses outros 50% serão partilhados em partes iguais para os herdeiros necessários, que são as duas, Leonora e Luciana. Então você pegou os outros 50%, dividiu no meio, dá 25%. 25% para Luciana, 25% para Leonora. Isso significa que a Luciana, que é a menor, ela vai ter os 25% da divisão normal dela e mais os 50% que o pai dela deixou pelo testamento. Então ela vai ter os 75%, enquanto a irmã vai ter os 25%. Por isso, então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. E aí a gente tem um artigo aqui que é bem interessante. 1789, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança, tá? Então esse é o artigo que fala aqui que ele só pode fazer o testamento de metade da sua herança. João Eustáquio, após passar por situação vexatória promovida por Lúcia Helena, decide procurar um advogado. Após narrar os fatos, o advogado de João Eustáquio promove uma ação indenizatória em face de Lúcia Helena, no Juizado Especial Cível de Sousa, na Paraíba. Sousa, inclusive, tem um time de futebol muito bom lá. Lúcia Helena, devidamente representada por seu advogado, apresenta contestação de forma oral, bem como apresenta uma reconvenção contra José Eustáquio. Então, olha só, Lúcia Helena, devidamente representada por seu advogado, apresenta contestação de forma oral, bem como apresenta uma reconvenção contra João Eustáquio. João Eustáquio, indignado com tal situação, questiona se é válida a defesa processual promovida por Lúcia Helena. Como advogado de João Eustáquio, nos termos da Lei 9.099, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A contestação pode ser apresentada de forma oral, porém não se admitirá a apresentação de reconvenção. B. A contestação não pode ser apresentada de forma oral, sendo somente permitida de forma escrita. Além disso, não se admitirá a apresentação de reconvenção. C. A reconvenção pode ser apresentada, prezando pelo princípio da eventualidade, porém a contestação deve ser feita de forma escrita. D. A contestação pode ser apresentada de forma oral, bem como é cabível a apresentação de reconvenção. Não é tão importante, né? O fato de ter tido uma situação vexatória e tal, nada disso vai importar. Porque é uma questão bem direta, né? Tá falando o quê? Que nos termos da Lei 9.099. E aí as alternativas, elas não têm uma relação direta com o texto do enunciado, né? Com o caso concreto, né? Então essa um tipo de questão bem interessante que a gente precisa prestar muita atenção, porque às vezes o enunciado ele vai vir trazendo várias informações, só que são informações que não são úteis para a resolução da questão. Aqui, a única coisa que você precisava entender do enunciado é que estamos diante do rito do Juizado Especial Cível da Lei 9.099 de 95. E aí a gente vai ter que analisar cada alternativa. Basicamente, os juizados especiais cíveis, né, a lei dos juizados especiais cíveis, prezam por um princípio, que é o princípio da simplicidade. Também tem outros princípios, o princípio da celeridade e o princípio da oralidade. Isso significa que os atos processuais podem ser praticados verbalmente, inclusive a contestação. Então, é possível fazer contestação de forma oral? Sim, é possível a apresentação de contestação de forma oral no juizado. Aí entra um segundo ponto. A gente já sabendo disso, a gente já pode excluir algumas alternativas, né? A gente exclui a alternativa B, que fala que não pode. A gente exclui a alternativa C, que fala que a contestação tem que ser escrita. Então sobrou para a gente a D e sobrou para a gente a A.
A A está falando que não vai ser admitida a reconvenção. A D está falando que é cabível a reconvenção. Então, basicamente, o que a gente precisa saber agora, nos juizados especiais cíveis, cabe ou não reconvenção? O que é reconvenção? A reconvenção é aquela ação do réu contra o autor nos autos do próprio processo. Então, o autor entra com uma ação contra o réu, ao ser citado, ele vai contestar aquela ação, ou seja, ele vai se defender, e ele vai protocolar uma ação contra o autor, só que dentro do próprio processo, tá? E aí, justamente pelos princípios da celeridade, da simplicidade, não é admitida a reconvenção nos juizados especiais cíveis. Por isso, a alternativa correta vai ser a alternativa A. Perfeito? Alternativa A. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda a matéria de defesa, papapá, papapá. E o artigo 31 não se admitirá reconvenção. Olha só, é possível o que a gente chama de pedido contraposto. O que é um pedido contraposto? Ele pode fazer um pedido de condenação do autor, não tem problema nenhum. Só que o objeto tem que ser o mesmo objeto que está sendo discutido. Tá? Então vamos supor, é uma ação de cobrança num juizado especial cível, em que o autor está cobrando uma dívida de R$10. Vamos colocar de R$10.000, né? Na defesa, vamos supor que é uma dívida decorrente de um contrato, por exemplo. E aí na defesa vem o réu falando, não, peraí, não sou eu que estou devendo R$10.000 para mim. Nesse mesmo contrato, é ele que está me devendo R$10.000. Isso é possível. É um pedido contraposto, não é uma reconvenção. A reconvenção, a gente tem que lembrar que ela não precisa estar ligada ao objeto principal. Pode ser uma outra coisa, não tem nada a ver com o pedido principal, tá? Então a reconvenção não pode. Maravilha. Então por isso a alternativa correta, alternativa A. A indústria de chocolates constatou que precisava de mais trabalhadores para produzir ovos de Páscoa. Em razão disso, contratou vários trabalhadores temporários pelo prazo de 30 dias, por meio de uma empresa de trabalho temporário. Maria era uma dessas trabalhadoras temporárias. Ocorre que a empresa contratada, a empresa de trabalho temporário, teve a falência decretada pela justiça e não pagou nada a esses trabalhadores temporários. Maria procurou você como advogado para saber se a indústria de chocolates tomadora de serviço teria alguma responsabilidade. Aqui a gente precisa, em primeiro lugar, lembrar o que é o trabalho temporário. E muita gente se confunde achando que o trabalho temporário é aquele que a empresa diretamente vai lá e contrata uma pessoa para trabalhar 3 meses. Isso não é trabalho temporário. Para a empresa poder fazer isso, ela tem que assinar a carteira do empregado. Pode até fazer um contrato de experiência de 90 dias, mas isso não é trabalho temporário. O trabalho temporário ele é muito parecido com a terceirização de mão de obra. Nos dois casos, a gente precisa de uma empresa intermediadora de mão de obra. Ou seja, a empresa tomadora de serviço, e esse caso do chocolate aqui é perfeito, tá? Vou dar o exemplo da Cacau Show, porque é a que veio na cabeça agora. Não porque eu goste de chocolates Cacau Show, não que eu não que eu queira comer um chocolatinho Cacau Show depois daqui, mas como eu tô de dieta, eu não posso. Vamos supor que quando chegou a Páscoa, a Cacau Show falou, preciso de 30 trabalhadores temporários. Ela não pode contratar trabalhador temporário diretamente, porque senão ela vai ter que assinar a carteira deles, e ela não quer assinar a carteira. A Cacau Show contrata uma empresa de prestação de serviços, uma agência de trabalho temporário. Vamos supor que é a agência Prime. Prime é o nome da empresa. A Prime, eu inventei aqui, tá? É porque tem uma ração da gata ali que chama Prime, foi a primeira coisa que eu vi na cabeça. A Prime, ela contrata empregados, assina a carteira desses empregados. Esses empregados não vão trabalhar na sede da Prime, vão trabalhar na sede da Cacau Show, fabricando chocolate pelos 90 dias ou pelos 30 dias, aqui no caso pelos 30 dias que a Cacau Show estava precisando. Quem é o empregador dessa pessoa que está lá na Cacau Show produzindo os chocolates? É a Cacau Show? Não,
É a Prime que assinou a carteira desse empregado. Aí a gente tem que entender aqui, a relação entre a Cacau Show e a Prime é uma relação de natureza civil, é um contrato civil entre as duas partes. A relação entre a Prime e os empregados é uma relação de natureza trabalhista, há vínculo de emprego entre essas duas partes. A Prime assina a carteira desses empregados. Agora, entre a Cacau Show e os empregados existe responsabilidade se a Prime não cumprir com as suas obrigações? Sim, existe. E é isso que a gente precisa entender para responder essa questão. Qual é a responsabilidade? Na aula de ontem eu perguntei para vocês sobre a diferença entre responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária. A responsabilidade solidária é aquela que o devedor tem, os devedores todos têm a obrigação de pagar aquela dívida ao credor sem ordem de preferência. A responsabilidade subsidiária é quando você tem um devedor principal e o devedor subsidiário só vai pagar se o principal não pagar. Então aqui, em regra, a responsabilidade da Cacau Show, que é a tomadora de serviços, ela é subsidiária. Se a Prime não pagar as obrigações trabalhistas desses empregados, primeiro o empregado vai tentar receber da Prime. Se a Prime não pagar, aí sim ele vai poder receber da Cacau Show, ok? E eu não estou falando de procedimento que tem que entrar contra uma e depois entrar contra a outra, não. Entra contra as duas pedindo a responsabilidade subsidiária. Essa é a regra. Mas e no caso de falência? Especificamente no caso de falência, se a Prime falir, aí a responsabilidade é solidária. Aí a Cacau Show tem a mesma responsabilidade da Prime para o pagamento das verbas referente ao período que aquele empregado prestou serviços na Cacau Show. Obviamente, não sobre todo o contrato de trabalho, tá certo? Então, é uma exceção. E essa exceção está na lei que regulamenta o trabalho temporário, Lei 6.019 de 74. Olha só, a regra: a contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referente ao período em que ocorrer o trabalho temporário. Exceção: no caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias no tocante ao tempo que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo período pela remuneração e indenização previstas nesta lei, ok? Então vamos ver as alternativas. A indústria de chocolates terá responsabilidade subsidiária se isso estiver previsto no contrato. Não precisa de previsão contratual e a responsabilidade não vai ser subsidiária. B. Não haverá qualquer tipo de responsabilidade. Vocês estão vendo um rabinho aqui, né? Olha o rabinho aqui dessa gatinha. Não haverá qualquer tipo de responsabilidade da contratante, porque a terceirização foi lícita. Pouco importa se a terceirização foi lícita ou se ela foi ilícita aqui. A gente não está falando disso. A gente está falando de responsabilidade no caso da falência da agência de trabalho temporário. Então contratante se tornará empregadora. Não. Gente, para ter o vínculo direto com a tomadora de serviço, tem que ser observados os requisitos do vínculo de emprego, do artigo 3º da CLT, tá bom? E a lei de terceirização ainda tem aqui, ó, um artigo polêmico, que na minha opinião é inconstitucional. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviço, não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário. Essa é a regra. Em regra, não tem mesmo. A Cacau Show não tem vínculo de emprego com esses trabalhadores. Ela não é empregadora deles. É a Prime que é. Mas se a Cacau Show atuar na prática como se fosse e forem violados os requisitos do vínculo de emprego, pessoalidade, onerosidade, subordinação, sim, ela será empregadora. Mas não é o caso. D. A indústria de chocolates contratante terá responsabilidade solidária. Perfeito. No caso da falência, a responsabilidade vai ser solidária, ok? A União, como objetivo de recrudescer, meu Deus, o que é recrudescer? Não sei, nem precisa saber. Aqui a gente interpreta pelo contexto, né? Recrudescer o combate aos crimes contra o patrimônio deve ser diminuir, né, os crimes contra o patrimônio.
insere por meio da Lei Ordinária Federal X um novo artigo no título 2 da parte especial do Código Penal, dispondo que as penas de prestação de serviço à comunidade, se não forem cumpridas em até 10 dias após o trânsito em julgado da condenação, comunicam-se desde que maiores de 18 anos e menores de 60 anos aos parentes em linha reta dos condenados. Isso aqui está falando o quê? Que a União, ou seja, a União, insere uma lei, uma nova lei ordinária, que fala que caso o condenado à prestação de serviço comunitário não cumpra em 10 dias, os parentes em linha reta, pais, filhos, terão a obrigatoriedade de cumprir essa pena, ok? Aqui é muito tranquila, né? Eu acho que essa questão aqui não dava para errar. Porque a gente tem que lembrar esse princípio constitucional aqui de que a pena não vai passar da pessoa do condenado. Olha só, tá no 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano, mas aí é questão patrimonial, então a gente nem vai entrar. Agora, pena de prestação de serviço à comunidade, isso é pena, é só o condenado que vai cumprir. Não tem como obrigar o filho do condenado, o pai do condenado a cumprir, tá bom? Maravilha, então bem tranquilo. A Lei X é formal e materialmente constitucional. Aí eu quero que vocês me respondam aí. Aqui nós temos uma inconstitucionalidade formal, uma inconstitucionalidade material ou as duas? E por quê? Respondam aí. Lembrando que a União inseriu por meio de uma lei ordinária federal, é uma lei federal, um novo artigo. Aqui não está falando como que isso foi feito. Não está falando se foi por meio da sanção presidencial de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Não está falando sobre isso. Essa matéria tratada é de competência, direito penal é de competência da União tratar por meio de lei ordinária ou não? Isso a gente tem que analisar para ver se a gente tem inconstitucionalidade formal. E a inconstitucionalidade material? Qual que é? Comenta aí qual que a gente tem, que eu vou ler os comentários e depois eu vou responder. B. A lei é inconstitucional, pois viola a Constituição Federal, porque as penas de prestação de serviço não podem ultrapassar a pessoa do condenado. Caso ultrapassem, será uma ofensa ao princípio da pessoalidade ou intransmissibilidade da pena. Maravilha, perfeito, é exatamente isso. C. A Lei X é constitucional, pois o princípio da intransmissibilidade da pena, inserido no rol de direitos e garantias fundamentais, restringem as sanções que impliquem privação ou restrição da liberdade. Errado, a pena não pode ser transferida. D. A lei não é materialmente inconstitucional, pois as penas de prestação de serviço podem transcender a pessoa. Não podem transcender a pessoa, ok? Tá, o Alexandre falou que Santa Casa é um hospital. Pois é, aqui nós temos Santa Casa aqui em Goiânia, mas eu achei meio estranho você ter falado, porque a Santa Casa é intervenção estadual na Santa Casa, né? Eu não sei bem qual que é a natureza jurídica da Santa Casa, mas em tese ela é uma empresa, né? Eu não sei se aqui em Goiânia ela é uma fundação ou se ela é acho que ela é uma associação, a Santa Casa, tá? Então, mas não é caso de intervenção federal e estadual nos termos lá do artigo 35 da Constituição. Lá é intervenção da União em estados e de estados em municípios, ok? Beleza. Vamos lá, deixa eu ver aqui se alguém comentou alguma coisa. A Cláudia está falando, não existem princípios absolutos. No caso de conflito, faz o quê? Bom senso? Cláudia, é tipo bom senso. É ponderação. É como se fosse um bom senso mesmo. Você tem que analisar, naquele caso específico, qual dos dois princípios que sobressai, que prevalece. É isso, a análise é essa. Não tem aquele princípio que a gente fala que é absoluto ali, ele nunca pode acontecer. Tanto é que o principal princípio que a gente teria, que é o direito à vida, que eu acho que todos devem concordar, que é o principal princípio constitucional que nós temos, ele não é absoluto. Tanto é que nós temos pena de morte no caso de guerra. Então ele não é absoluto. Então por isso é a ponderação. É como se fosse o bom senso mesmo. Ok.
O Alexandre falou que é uma fundação. Olha só, o Silvano ele falou aqui que é competência privativa da União legislar sobre direito penal, mas vocês não me responderam se seria inconstitucionalidade material ou formal, né? Nesse caso, está infringindo um direito, então aqui é uma inconstitucionalidade material, não é a forma pelo qual a lei entraria. Tudo bem que a gente precisaria de mais informações, né? Mas a União, ela tem competência, sim, para legislar sobre direito penal. Então, em tese, formalmente, ok. Mas, materialmente, existe o princípio constitucional lá no artigo 5º, que a pena não pode transcender a pessoa do condenado. Então, ela é materialmente inconstitucional, ok? Beleza. O Alexandre está pedindo aqui para a gente explicar inconstitucionalidade material e formal. É muito importante a gente entender isso. A inconstitucionalidade formal, ela ocorre quando ocorreu uma violação, um erro, um equívoco no modo pelo qual aquela lei entrou no ordenamento jurídico. Por exemplo, não observou o processo legislativo, a aprovação não foi pelo quórum adequado, né, a quantidade de votos adequada, não teve sanção do presidente da República, no caso de uma lei federal, por exemplo. Então são questões procedimentais. Foi um vício de iniciativa, ou seja, era uma lei que era só o presidente da República que poderia ter apresentado o projeto, e aí foi um deputado federal que apresentou, por exemplo. Então são todas essas questões de procedimento. Quando você analisa a inconstitucionalidade, você tem a questão de competência também. Quem tinha competência para legislar sobre determinado assunto? Era a União, era o Estado ou era o município? Se era a União, veio o Estado e o Estado aprovou uma lei estadual, inconstitucionalidade formal, vício de iniciativa, de competência, né? O Estado não teria competência para aquilo. Então a gente tem que analisar como que a lei entrou no ordenamento jurídico. Se ela entrou do jeito que ela deveria ter entrado, ela é constitucional formal. Se teve algum problema em todo o procedimento que ela tinha que observar para poder entrar em vigor, aí ela é inconstitucional formal. Agora, a inconstitucionalidade material, ela está relacionada ao direito em si, né? Teve um dia, esse caso aqui, a gente tem um princípio constitucional que foi violado, a gente tem determinado direito na Constituição que foi violado, aí você tem que olhar o conteúdo daquela norma. O conteúdo da norma está de acordo com a Constituição ou não? Aí a gente vai estar diante ou não de uma inconstitucionalidade material, ok? Em 10/11/2020, foi publicada a Lei Ordinária Federal que majorava a alíquota de contribuição previdenciária a ser cobrada do empregador. Vamos com cuidado aqui, ó. Em novembro de 2020, foi publicada uma lei ordinária federal que aumentava a alíquota de contribuição previdenciária. O que é isso? É o INSS, que o empregador tem que pagar todos os meses. O empregador paga uma parte, o empregado paga outra parte. Incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Mas, então vamos entender. Empregador tem que pagar alguma coisa para quem não tem vínculo empregatício, né? O enunciado ficou meio truncado, porque só é empregador, só tem empregado, e aí já é entrando no direito do trabalho, né? Quando há os requisitos do vínculo de emprego, lá do artigo 3º da CLT. Se ali ele não tem os requisitos do vínculo, ele não é considerado empregador, porque não é essa relação de empregado e empregador. Mas fora isso, quando uma pessoa jurídica contrata um prestador de serviço sem vínculo de emprego, ela tem que recolher contribuição previdenciária? Tem, sim. Contribuição previdenciária é obrigatória para todo mundo que trabalha. Aquele que é autônomo, ele trabalha por conta própria, ele que recolhe. Agora, quando ele presta serviço para uma pessoa jurídica, aí é a pessoa jurídica que é obrigada por esse recolhimento. Então vamos lá. Aqui, na verdade, toda a questão de tributário que tem data, né, foi aplicada foi majorada a alíquota, foi instituído um novo tributo. Sempre quando fala isso e tem uma data, ele quer saber de você se aplica ou não o princípio da anterioridade e
a noventena, né? Anterioridade comum e a noventena, que também é chamada de anterioridade nonagesimal. Se aplica os dois, se aplica só um ou se aplica só o outro, porque em regra você aplica o da anterioridade normal, comum, que é aquele que você só pode cobrar o tributo que foi majorado ou instituído no próximo exercício financeiro. Então aqui, se fosse em novembro de 2020, somente poderia a partir de janeiro de 2021. Essa é a anterioridade. Só que a anterioridade nonagesimal, ela fala que só pode ser aplicado o tributo que foi instituído ou majorado depois de 90 dias. E eles são aplicados cumulativamente em regra. Então você tem que aplicar o nonagesimal, você tem que contar os 90 dias, e se tiver dentro do mesmo ano, não pode ser instituído ou cobrado esse tributo que foi majorado, tá? Essa é a regra, mas aí tem as exceções. Porque tem tributo que só aplica anterioridade. Ou seja, você só precisa observar o próximo exercício financeiro e não precisa observar os 90 dias. Já tem tributo que você só precisa observar os 90 dias e não precisa observar a anterioridade normal. Então pode ser aplicado dentro do próprio ano, se tivesse sido observado os 90 dias. E já tem tributos que são observados os dois, que são a regra. Seria a regra da nonagesimal ser aplicado cumulativamente. Os 90 dias, mais aplicação somente no próximo ano. Então é isso que o enunciado quer saber de você. Nesse caso, contribuição previdenciária aplica alguma dessas anterioridades ou não? E aí é o que a gente vai ter que analisar. O que estabelece isso é o artigo 150 da Constituição Federal. Então ele fala aqui do princípio da anterioridade. E no inciso C ele fala do princípio da noventena, anterioridade nonagesimal. O detalhe é que a contribuição previdenciária só tem que observar a noventena, tá? Os 90 dias, ela não precisa observar a anterioridade, o princípio da anterioridade normal. Então vamos lá, vamos ver as alternativas. Poderia ser instituído a partir da data da publicação da lei? Não, completamente errado. Tem que observar os 90 dias. B. A partir de 90 dias, a contar da data da publicação da lei? Perfeito, só observa o princípio da noventena, anterioridade nonagesimal. C. A partir de 90 dias contados do primeiro dia do exercício financeiro seguinte? Não, porque nesse tributo não se aplica o princípio da anterioridade, somente o da anterioridade nonagesimal ou noventena. E D. A partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte? Também vimos que não, porque aqui foi em novembro, até o primeiro dia do exercício seguinte, não daria os 90 dias.